Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais um episódio para o nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, que se inscrevam aí no nosso canal para que vocês tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu sou a Vivi. Eu sou o Alan. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, a Alê, tudo bem? Tudo bem, prazer. Primeiramente nós gostaríamos de agradecer aí, tá? Você tá recebendo nós aí no seu estúdio hoje, né? Nós estamos em casa diferente. Agradecer aí que você aceitou o nosso convite. E eu gostaria que você compartilhasse aí um pouquinho da tua história, parece que tem um testemunho aí impactante, né? Fala um pouquinho de você, Ali, onde que você congrega hoje. Amém. Onde nós estamos, né? Que o pessoal não sabe. Eu sou Alexandra Rezende, né? Sou casada, tenho 3 filhos, faço parte do Ministério Amor e Vida, né? Nossa igreja, que fica aqui localizada em Praia Grande, litoral de São Paulo. E nós estamos vivendo um tempo bem poderoso nesse tempo. Estão no meu estúdio, né, meu lugar de trabalho, onde eu atendo as minhas clientes. Eu trabalho na área da beleza, né, e há exatamente 7 meses atrás nós fomos impactados com uma notícia, né, uma notícia que não veio para trazer alegria, nem em nenhum momento, mas veio para nos fortalecer em fé, né. Dezembro do ano passado eu fui diagnosticada com câncer, né. E até então esse câncer ele veio já em fase terminal, né? Então eu dei entrada no hospital e o médico olhou para mim e falou assim: eu não consigo entender como é que você está viva, porque não é para estar. Eu estava com uma infecção generalizada dentro do útero, né? E além dessa infecção existia uma perfuração no órgão, né? E essa perfuração, a olho medicinal da medicina, não era para que estar viva, porque a partir do momento que seu órgão está perfurado e você tem uma infecção, há uma infecção generalizada e você morre, né? Mas pela graça do Senhor houve um milagre na minha vida, e esse milagre foi: o Senhor foi lá, fez uma massinha de modelar, tampou o buraco que tinha no meu útero, e foi o que fez não estourar uma infecção, né? E até hoje os médicos falam pra mim assim: eu não consigo entender como é que essa massinha, que o meu intestino, que não tem nada a ver com o útero, criou e tampou esse buraco, né? E hoje, gente, a única resposta que nós temos é essa, que foi Deus, né? Deus, ele é poderoso demais para fazer infinitamente mais em nossas vidas. E até então, desde esse momento, começou um processo de tratamento, né? Eu fiquei 16 dias internada no hospital, e nesses 16 dias meus filhos ficaram com meu marido. Foi um tempo muito desafiador. Para quem é mãe sabe, ficar 16 dias longe de um filho, inclusive um que mamava, né? Então assim, foi bem difícil. Mas o Senhor, com a sua infinita bondade, nos alcançou de uma forma sobrenatural, com pessoas, com a minha igreja, com amigos, com pessoas que se levantaram para contribuir com a gente, tanto financeiro como fisicamente. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. E nós damos entrada a esse processo, né? Não foi um processo fácil, foi um processo muito doloroso, né? Eu fiz uma cirurgia, né? O que eles falam, né? Que os médicos, no termo médico, falam que salvou minha vida foi a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia para retirada total do útero, dos órgãos, realmente. Eu tinha um tumor no útero, aproximadamente meio quilo. Nossa. Né? E havia um sangramento muito forte. Até então fui diagnosticada com mioma, que era mioma. É isso que eu ia te perguntar. Né? E como que você sentiu alguma dor? Na realidade, eu comecei a sentir alguns sintomas a partir de setembro, né, do ano anterior. Eu estava trabalhando aqui e começaram a sentir, eu comecei com um sangramento, né? Como sangramento menstrual. E só que esse sangramento ele não cessava, ele não parava, e passava o meu ciclo e continuava aquela sujeirinha e tal. E aí eu também não me preocupei, porque até então eu tinha acabado de ter um bebê, então faz parte da questão feminina, né? Às vezes você tem um bebê recente, então você continua sangrando por algum tempo, aquela coisa toda, para limpeza do órgão, né? E até então eu não me preocupei. Só que chegou ao meado de outubro, eu comecei a sentir dores do lado esquerdo, né? Umas dores muito fortes. As dores pareciam contrações de parto, começava bem fraquinha, aquela cólica bem fraquinha, do nada ela intensificava e parece que eu ia morrer, e aí parava, do nada. E aí o sangramento começou a aumentar, em vez de só uma borrinha, começou a vir coágulo de sangue, né? E aqui no estúdio eu atendo muitas clientes que são da área da saúde, né? São enfermeiras e tudo mais. E eu conversando com uma cliente, ela falou pra mim: Ale, vai ver o que é isso, né? Tá preocupante.
E aí eu comecei a sentir um nódulozinho aqui embaixo, e aí até então achei que estava grávida, né? Porque geralmente quando você está no início de gestação, você fica aquele grãozinho em cima, né? E eu achei que estava grávida. E fui no médico. Chegando no médico, na verdade eu não achei que estava grávida, eu achei que eu estava com uma hérnia umbilical, porque era bem perto do umbigo. E aí eu fui no médico, fiz todo o procedimento, e o médico falou assim, olha, a hérnia não é. Você não tem hérnia umbilical, tá tudo certo. Mas existe realmente alguma coisa aqui que a gente não tá conseguindo ver pelo esse exame, mas a gente percebe que tem alguma coisa, uma elevação. Só que ao mesmo tempo que ele falou isso, ele falou assim, eu vou pedir pra você fazer um beta, que é o exame que detecta a gravidez. E aí eu fiz o beta, e o beta deu positivo, né? E aí eu falei assim, meu Deus, o quarto filho, né? Eu falei, meu pai, eu queria só 3, pai. Porque eu sempre desejei ter 3 filhos. Era algo que eu planejei desde muito novinha, que eu ia me casar e ter meus 3 filhos, independente de sexo, eu queria 3 filhos. E aí, quando ele falou, é o quarto filho, eu falei, não, eu acho que não, doutor, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque para essa dor e tudo mais, eles falaram pra mim, não, você tá sofrendo um aborto. A questão do sangramento era um aborto. Falei, doutor, mas esse aborto tá durando mais de 3 meses já. Que aborto é esse que dura 3 meses e não resolve nada? E aí o hospital que me atendeu naquela época simplesmente só ignorou tudo que eu tinha falado de dores e tudo mais e falou que eu tava grávida e me mandou pra casa. E aí eu continuando com dor, tomando morfina já em casa, porque as dores eram terríveis, terríveis. Uma dor assim, parece que me arranca. E eu tive 3 partos naturais. Então nunca senti dor. Eu conheço a dor do parto natural e assim, a contração e tudo mais. Então assim, só que era muito pior do que uma dor de parto natural. E aí eu falava, não tá normal. E aí fui e encontrei uma outra amiga, ela falou assim, olha, vamos em outra cidade, né? Então eu saí da minha cidade, fui para uma outra, cheguei lá, né? E eu falei pro Senhor naquela época, falei, pai, eu preciso resolver isso. A tua palavra fala que eu não tenho que andar enferma. Que eu já levou naquela questão da enfermidade. Sim. Então a enfermidade não pertence ao meu corpo. Eu preciso resolver esse negócio. Se você deu inteligência aos homens, que eles resolvam isso pra mim. Tá bom. E eu fui orando, né, com receio, porque como a gente indo pra uma outra cidade, corre o receio de você não ser atendido pelo, né, por essa transição de cidade. E eu orei ao Senhor, era um sábado à noite, eu com muita dor, e fui no médico, numa UBS aqui de perto. E cheguei lá, encontrei um anjo, né? Eu falo que eu encontrei um anjo, literalmente. Esse médico, ele olhou pra minha cara, viu meus exames e falou assim, olha, tudo indica realmente que tem alguma coisa muito mais séria, mas a gente precisa examinar. Eu vou te passar uns remédios pra passar a dor, né? Que não passou. Nem morfina? Nem morfina. Eu vou te passar um remédio e tudo mais. E isso era um sábado. Ele falou, na segunda-feira eu quero que você retorne 7 horas da manhã no hospital, né? No hospital estadual que tem. E a gente vai fazer uma bateria de exame para descobrir. Eu cheguei às 7 horas da manhã, internei definitivamente às 5 da tarde. Então passei o dia fazendo exames e aí foi descoberto que realmente tinha um nódulo, né, um tumor dentro, porém não tinha um diagnóstico ainda de um câncer. E pelo fato de eu perder muito sangue, eu estava com uma anemia muito forte. E aí foi detectado a infecção, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, que eu entrei no quarto, assim, conversando, que nem eu tô com vocês. E eu entrei no quarto, eu tava deitada na cama, tomando já antibiótico, já entraram com antibiótico por causa das infecções. E a enfermeira falava assim, menina, você tá da cor da parede, branca. Tem que melhorar isso aí. Então eu tomei 5 bolsas de sangue, porque eu não tinha mais sangue algum, literalmente. E aí as meninas falavam, olha, a gente não consegue entender como é que você tá bem, porque o seu histórico médico, os seus papéis falam uma coisa, mas a gente olhando pra você fala outra, né? Essa questão de você tá conversando, de você tá falando, de você tá rindo, né? E aí eu brincava com ela, falei, isso é Deus purinho, porque por mim... E aí quando as dores vinham, realmente era muito forte. Mas pra resumir a história... Nesse processo diagnóstico, você ficou quanto tempo? 16 dias internada. Tá. Aí nesses 16 mas eu dias... digo assim, desde que iniciou a dor, você foi no médico aqui que eles falaram que era um aborto espontâneo, você ficou... Não, até então eu fiquei em casa. Eu só internei em fevereiro. Porque querendo ou não... de fevereiro e em setembro que realmente... eu comecei a sentir sintomas em setembro. Aí não procurei saber, só fui realmente no médico dia 26 de dezembro. Não, mas mesmo assim, dezembro até fevereiro, então você já estava procurando o diagnóstico e ainda não tinha encontrado. E aí, de dezembro até janeiro, lá pelo meado do dia 15 de janeiro, eu fui no hospital da minha cidade e eu ia e voltava com dor e eles falavam que eu estava sofrendo um aborto, né? E aí, em fevereiro, isso mesmo, início de fevereiro foi quando eu fui para esse outro hospital e foi quando eles realmente falaram, não, a gente vai ter que descobrir o que você tem. E aí eu dei entrada no hospital, fiquei 16 dias internada. E nesses 16 dias eu fiz uma cirurgia para tirar tudo, né? Porque
já estava tudo comprometido os órgãos, não tinha mais o que fazer. E aí o médico falou assim, você quer que a gente faça a cirurgia? Eu falei, pode tirar tudo. Não pretendo ter mais filho, não quero mais nada, pode tirar tudo. Então eles tiraram tudo. A única coisa que eles deixaram foi o ovário, por conta da minha idade, né? O fato de eu ser muito nova para não entrar na menopausa, essa questão de repor hormônio, coisas da medicina. Então, a única coisa que ficou. E aí, depois de 16 dias, eu peguei alta e vim para casa. Passei uma semana de boa em casa, vamos dizer assim, né? No pós-operatório. Uhum. E uma semana depois eu comecei a fazer a quimioterapia. E aí eu fiz 8 ciclos de quimioterapia por aí. E era remédio ou era... Não, injetável, tudo na veia, né? E nesse período, assim, eu falo que eu vivi muito a bondade do Senhor, porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, é tudo muito incerto, né? E aí tem a questão também das pessoas já te taxarem com um diagnóstico de morte, infelizmente. Família, pessoas perto, se você recebe um diagnóstico, a pessoa fala assim, já morreu, tá na cova. Tá com o Né? pé. E o câncer, gente, ele não é uma sentença de morte, entendeu? Ele é o início de um processo, não é uma sentença de morte. E uma coisa que eu posso falar pra vocês nesse período, que eu falo pra muita gente que eu converso, eu falo que o que mata nem sempre é a doença. O que mata uma pessoa com câncer é a forma que ela se entrega. Entendi. Né? Porque não é fácil. Eu falar pra você, é levinho, a gente não sei. Mentira. Tem dias que a gente não quer fazer nada, os remédios são muito fortes, as demandas são muito grandes, tudo, o corpo da gente muda, a gente não é mais a mesma pessoa, entendeu? Tudo muda, desde a pele ao cabelo, tudo, as dores, tudo muda. Mas eu acho que o que faz você reagir é a forma que você se posiciona nesse período. E foi o que eu fiz, porque todos os diagnósticos falavam pra mim desistir. E eu falei pro Senhor, eu falei, Pai, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho uma palavra que eu vou fazer missões, eu tenho uma palavra que eu vou caminhar, que a minha família é do Senhor, que a minha família vai andar junto comigo, que os meus filhos vão crescer, que eu vou ver o chamado deles cumprir. Então eu creio nessa palavra. Então se eu tenho essa palavra, eu não vou morrer. Sim. E isso é você ter convicção da palavra. Porque se você recebe uma palavra, você tem que saber que ela vai se cumprir. Entendeu? Independente de qualquer outra coisa, né? Lógico que você escolhe o que você quer fazer, né? Sim. Você escolhe se você quer seguir essa palavra. Mas a partir do momento que você recebe uma palavra, ela tem uma missão de se cumprir, né? Então você precisa velar, a palavra me fala, né? Velar sobre a palavra. Então, eu falei pro Senhor, eu falei, Pai, eu tenho convicção do que eu sou, eu sou filha. Eu não sou serva, eu não sou bastarda, eu sou uma filha. E filho tem privilégios. E foi com isso que eu me mantive. E as coisas foram começando e a rotina foi mudando, entendeu? Os desafios foram aumentando. Entrar no meio hospitalar e ver pessoas debilitadas, doentes e tudo mais. E eu lembro que quando eu estava internada, eu já falei isso uma vez, né? E eu estava internada, eu tinha uma médica, o Senhor foi tão bom comigo, que quando eu internei, eu não internei na ala normal de um paciente oncológico. Os meus médicos me internaram na maternidade. Então eu tinha todos os privilégios de uma pessoa que estava grávida, vamos dizer assim, né? Até porque tinha suspeita? Isso. E aí eu me internei na maternidade. Então assim, a equipe médica, um amor de pessoa. E aí tinha uma pediatra que fazia a ronda toda de manhã para liberar os bebês, né? E ela olhava pra minha cara e falou assim, bom dia, Lázaro. Aí eu, bom dia, doutora. Ela falou, porque você é um Lázaro. Aí ela não sabia que eu era cristã, mas ela falou assim, você conhece a história de Lázaro, né? Eu falei, conheço. Ela, você é Lázaro, porque eu te vi há 2 semanas atrás, você estava literalmente morta. Meu Deus. Literalmente morta. E eu ver você, né? E todo mundo falava assim, seu corpo reage muito bem. E eu sempre falei, gente, não é o meu corpo que reage muito bem, é o Deus que eu sigo que tem me levantado. Porque se dependesse de mim, eu não estava aqui. Se dependesse das dores que eu sinto, não era para estar aqui. E graças a Deus, o Senhor, Ele vem como um bálsamo realmente sobre nós. Então, quando nós depositamos nossa confiança no Senhor, Ele vem como bálsamo sobre nós. E esse bálsamo nos faz reagir, nos faz ter uma ação correspondente, nos faz ter fé. E a fé é algo que move o coração de Deus, né? A gente fala que o que agrada a Deus é a fé, né? Sim. É a fé. Sem fé você É desangra. impossível agradar o Senhor. Então, assim, fé em tudo, né? Seja no teu respirar, no teu andar, no teu agir com pessoas, isso tudo é fé, né? Então, assim, o Senhor, Ele tem levantado nesse tempo essa questão para mim, com a minha casa, os meus filhos e tudo mais. E eu falo assim, uma coisa é você receber um diagnóstico desse, você tendo a convicção da palavra que você tem. Outra coisa é você não ter. Acho que eu ia comentar até sobre isso.
Eu vejo assim, como você falou, fé é importante. Independente do resultado do processo, o processo vai ser mais, assim, menos doloroso se você tiver com fé. Lógico que vai ter momentos muito pesados, sim. momentos ruins, mas o processo com fé, ele é menos doloroso de uma pessoa que não tem fé. Aquilo que você falou, é muito, não só psicológico, mas o espiritual também, né? Se a pessoa não se fortalecer nessa parte, como o físico, o corpo já está debilitado, se ele não fortalecer essa parte espiritual, dificilmente ele vai conseguir caminhar, né? Vai ficar num processo muito mais doloroso do que já é, né? Isso. E assim, uma coisa que eu falo, a fé ela não vai negar a realidade, né? Muita gente fala assim, mas eu tenho fé e continuo sofrendo. Gente, fé não nega a realidade, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso, que a fé, ela jamais vai negar a realidade, não é porque eu tô sentindo que eu não vou ter fé, mas é a forma que você se posiciona nisso, né? Como que você reage. Assim, complemento da fé, é a convicção daquilo que você espera. Do que então, você assim, espera. por mais que você esteja debilitado, enfermo, mas você tenha uma convicção dentro de você que uma hora aquela luta vai passar. É isso mesmo. Então, é essa convicção que a gente não pode perder, né? Isso. E o fato de você ter essa certeza faz você crescer, né? E eu falo assim, nesse período, muita gente, tipo, chegava pra mim e falava assim, ai, que pena, né? Porque às vezes tem pessoas que te alimentam de uma forma, mas tem gente que, às vezes não é nem por maldade, Não, né? Faltam a pessoa não, acho que não sabe como confortar e acaba fazendo uma coisa que não é... Aí as pessoas falavam assim, ai, que pena, né? Ai, essas crianças ali, como é que vai ficar essas crianças? Falei, gente, mas eu tô viva, eu não morri Calma, ainda. tô aqui ainda. Sabe? Assim, não te curta, mas você vê como é contraditório algumas coisas, né? Nós falamos há pouco aí também de uma pessoa que havia perdido um ente querido, né? E assim, todo o problema dela era porque, hoje ela está fazendo terapia, e por quê? Porque ela precisava falar sobre o assunto. E as pessoas não tocavam no assunto. Por quê? Porque achava que ia machucar, que ia ferir. E ela só precisava de alguém para ouvir. Para ouvir. E ela queria falar, pôr para fora. Então, a gente não tem essa... É por isso que a gente tem que pedir sabedoria para Deus. Né? Ontem eu estava comentando com uma cliente, amiga também, relacionado a isso. Ela também faz tratamento de câncer, né? Então a gente conversa muito, e além de tudo ela é psicóloga também. E eu tava conversando com ela e eu falei pra ela, eu falei assim, é engraçado que as pessoas, elas sempre falam assim, se precisar de ajuda me chama, se precisar de ajuda me chama. Mas às vezes nós, quando passamos por isso, ou qualquer outro problema de sua vida, você não quer ouvir se precisar de ajuda me chama, você quer uma ação. Agora, sabe? Então assim, aqui, né? a dica que eu dou, tá, gente? Então, em vez de você falar assim, se precisar de ajuda me chama, vai lá e faz alguma coisa. Se coloca à disposição. Se coloca à disposição. Porque aí você acrescenta na vida das pessoas, porque é muito fácil. E outros, uma pessoa que nem como eu falei pra você, eu sou uma pessoa muito reservada com as minhas coisas. Então assim, agora é mais tranquilo porque o Senhor tem me ensinado. Mas se fosse há um tempo atrás, eu jamais ia falar assim, Vivi, me ajuda com aquilo ali, faz isso aqui pra mim. Não vou, porque eu tinha esse senso de não incomodar ninguém. Sim. Então, às vezes, você precisa realmente tomar uma ação pra isso, né? Aquela ação de falar assim, não, deixa eu fazer, não preciso perguntar se ela tá pensando ou não. Então, eu falo que eu sou mais tranquila com isso porque eu tenho me resguardado em Deus. Mas eu conheço pessoas que não têm esse resguardo. Então, assim, são pessoas totalmente deprimidas, pessoas totalmente que procuram achar uma solução para isso, né? Infelizmente, a doença, que nem você falou, ela mexe muito com o psicológico da pessoa. Você, quando recebe um diagnóstico de câncer, por mais que você seja otimista, por mais que você seja feliz, por mais que você seja qualquer outra coisa, mas sempre vai vir no seu psicológico, eu vou morrer. A cada resultado de um exame eu falo assim, putz, não tá dando certo. Então imagina uma pessoa que não tem esse controle espiritual com uma pessoa que tem, né, trabalhar isso, né? Porque eu, quando recebo um diagnóstico que não é favorável a mim, a única coisa que eu falo, pai, eu te entrego, tá tudo certo. Eu sei quem eu sou. E a pessoa que não tem? Como é que vai resolver isso? Né? Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, não tô falando isso, mas assim, a forma que você se posiciona nisso tudo. A forma que você... Né? É que nem eu falo uma palavra para meus filhos, eu ensino eles dessa forma. Vocês são o que você é o que você declara. Então, se você declara que o seu dia vai ser lindo e maravilhoso, ele vai ser lindo e maravilhoso. Agora, se você já abre o seu pau e fala assim, nossa, que dia horrível, essa chuva, esse não sei o quê, não, vai ser dessa forma. Entendeu? Vai ser dessa forma. Então, assim, a palavra ela é muito clara para nós. O poder tá dentro de nós, né? Então, a partir do momento que você abre sua boca, você tá lançando esse poder para fora. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Que nem quando alguém chega para mim, muita gente cristã também chegou para mim e falou assim, nossa, tô crendo pela sua cura.
Falei, não, irmã, você não entendeu, eu já fui curada. Entendeu? Eu já tô curada. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, pai, obrigado, obrigado porque eu fui curada, obrigado porque eu ando em saúde divina. É a forma que você declara, que você fala, entendeu? E isso é muito forte. Independente de religião, eu creio que vocês devem saber disso também, a questão da mente, o poder da mente da gente. Sim. Nós temos um poder muito grande na mente, tanto de morte quanto de vida, né? Então, assim, por que muita gente pega a mente para fazer coisas que não é para fazer, né? Que entra pro lado do mal? Porque a mente da gente é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, assim, você precisa entender o que você está falando, o que você está declarando no teu dia a dia, né? Na tua vida pessoal, o que você quer. E eu lembro que uma vez alguém chegou para mim e falou assim, o que você pensa pro futuro? Mas ela falou isso com num ar de falar assim, ó, acabou pra você. Acabou, não tem futuro. E eu olhei pra cara dela e falei assim, o que eu penso no meu futuro? Eu penso de ver meus filhos cumprindo o chamado. Podia ter dois sentidos essa pergunta. Né? O que você pensa no seu futuro? Ah, você já venceu essa batalha, o que você pensa? E como você falou também, o que você pensa no seu futuro? Já tá acabado. Eu falei, não, o que eu penso no meu futuro? Oxe, cumprindo todo o bom propósito do Senhor, vendo meu filho crescer, em saúde. Não deixo meu marido pra outra mulher, eu vou ficar. Tem isso também. Falei, não vou morrer, viu? Eu é que vou criar. Entendeu? Então, assim, é a forma que realmente você se posiciona, né? E graças a Deus, Deus é muito bom. Quando eu completei 6 meses de tratamento, meu médico falou pra mim... Na realidade, assim, quando eu tinha com 3 meses de tratamento, já ainda fazendo as químio, os meus exames já mostravam o contrário de tudo. E o meu médico falava assim, eu não consigo entender, menina, como é que seus exames mostram tudo isso? Eu tô preocupado e não sei o quê. Então, assim, ele fazia eu fazer algumas coisas, alguns tratamentos, porque ele achava muito rápido a forma que eu curei, né? E eu falava assim, doutor, Deus é bom, Deus é bom. Ele, nossa, é uma mina de fé, né? Eu falei, doutor, tá tudo certo, eu já fui curada. E aí, com 6 meses realmente de tratamento, depois de ter feito alguns ciclos de quimioterapia, ele me mandou uma mensagem falando, eu fui no consultório, numa consulta, e ele falou, olha, Ali, os seus exames são excelentes, você não aparenta ser uma paciente oncológica, né? Sua imunidade é boa, seus exames de sangue é bom, tudo é muito bom, né? Então não tem o que a gente fazer, né? E aí ele falou, a única preocupação que eu tenho são as metástases que tinha no meu pulmão. E aí ele falou assim, a minha preocupação só é essa, desse câncer ter subido pro seu pulmão. Tá bom. Aí ligou o sinal de alerta pra ele de novo, porque tava tudo certo. Eu então falei, tinha sinais, não tinha ainda a confirmação. Não, a confirmação já tinha, só que como eu tirei tudo, automaticamente ele fala que a metástase é que vai pela via sanguínea, né, que sobe. E aí no meu pulmão, todos os meus radiografias e tomografia apareciam algumas manchas, né, parecia um campo estrelado. E aí ele ficou preocupado. E até então eu falava pra ele, doutor, acho que não é nada, eu acho que isso aí já vem anteriormente do que eu já passei, mas tá tudo certo. E aí ele, não, a gente precisa ver, Ale, porque eu não posso te dar um diagnóstico de cura se, né? E eles jamais vão me dar um diagnóstico de cura enquanto não fazer o processo todo. E aí, mas ele falou pra mim, olha, não tem mais o que a gente fazer, você tá bem, tá reagindo muito bem, a quimioterapia foi um sucesso, na linguagem dele, né? E passou. Quando foi há 4 semanas atrás, eu fui no médico e ele ficou preocupado relacionado com as manchinhas e eu tive que fazer uma cirurgia no pulmão. Tô recuperando ainda. Mas pela glória do Senhor, mesmo depois da cirurgia, ele já olhou lá e falou assim, olha, aparentemente só são tecidos cicatrizados. Realmente, não é mais o que era aquilo que a gente achou. Então, estamos com esse diagnóstico, tá tudo ok. Né? E eu creio nesse poder de cura, né, que a gente recebeu. E Deus é muito bom. É o fato. E é muito engraçado, porque mesmo ele tendo essa preocupação da metástase no pulmão, ele falava assim, eu não consigo entender, porque geralmente o paciente que tem isso vive com falta de ar e não sei o quê, e tem não sei o quê. Eu falei, doutor, não sinto nada disso, eu tô bem. Inclusive eu fazia academia, né? Fazia musculação. Você ainda tá fazendo musculação? Eu falei, estou fazendo musculação. E você não sente nada? Eu falei, não sinto nada. Por isso que eu sei que não é nada. E agora eu tô sem fazer por conta da cirurgia que eu acabei de fazer, que tem que dar uma pausa, mas não vejo a hora de voltar. E é isso, é a forma que você realmente reage a tudo que você recebe. Porque assim, eu não sei o processo certinho, mas pelo que você tá falando, você tem várias fases que você vai recebendo respostas, né? Isso. Acho que isso que acaba ainda também, assim, atacando cada vez mais o psicológico, né? Porque você vai tendo etapas, são assim, etapas. E cada etapa é bem desafiadora, porque assim,
eu falo que viver, assim, passar por esse processo é um dia de glória e um dia de luta, um dia de glória e um dia de luta. Porque assim, tem assim, que nem eu ia no médico toda segunda-feira. Agora eu tô indo de mês em mês, né? Graças ao meu bom Deus. Então assim, toda segunda-feira era um dia pesado, vamos dizer assim, de botar mesmo na prática mais a fé, de orar, de falar, Senhor, tá tudo nas tuas mãos, tá entregue, eu sei o quem eu sou em você, porque toda segunda-feira era um resultado que ia sair de alguma coisa dos exames. Então, assim, mas foram etapas que foram concluídas, né, que nem quando eu comecei a fazer essa quimioterapia, meu Deus, as reações... Isso que eu ia te perguntar, você hoje que é envolvida totalmente com beleza, né? Você teve um problema aí, a queda do cabelo... Isso, caiu tudo, caiu o cabelo, caiu a sobrancelha, caiu os cílios, eu falei, meu Deus do céu, eu tô um patinho feio mesmo, mas tudo bem. Na realidade, assim, quando eu comecei essa quimioterapia, eu comecei com uma bem levinha, comecei que eles chamam de quimio branca, né? Que é mais pra fortalecer o teu organismo, pra receber a mais pesada. Eu comecei com a quimio branca, ela não dá reação alguma. A única reação que realmente ela dá é um certo enjoo, né? Enjoo mesmo, bem chato. Mas de queda de cabelo ela não dá. E aí eu fiz a branca, fiz algumas sessões. E depois eu fui para uma outra, que é a mais forte, que tem mais as médios, né? Que realmente para matar toda a célula cancerígena. E aí nessa outra começou realmente. A moça falou para mim, olha, vai demorar um pouquinho para cair o cabelo. A enfermeira. depois de uns meses, um mês e meio. No dia seguinte começou a cair. E como cai, assim? É chumaço? Na realidade, assim, eu passava a mão, vinha o fio. Meu cabelo já caía muito, né? Mesmo antes. Cabelo faz parte de cair, gente. É natural que o cabelo caia. Eu trabalho com beleza, faz parte do ciclo cair cabelo para que nasça outro, né? Lógico que não com... Mas provavelmente uns 1000 fios por dia tem que cair, né? Vamos dizer assim. E aí eu passava a mão, vinha, e até então não me incomodou. Eu tinha um cabelo grande, né? No ombro, e aí quando começou a cair muito, e uma coisa que fica muito sensível, o couro cabeludo, porque a químio, ela é como se ela apodrecesse o cupo cabeludo, sabe? Então o couro fica muito sensível, né? E aí eu peguei com o cabelo grande, eu falei, vou ter que cortar, porque não vai ficar. E eu deitava assim, doía bastante. Então eu cortei bem curtinho, né? Um chanelzinho, fiz, e tava conseguindo ir, crendo que não ia raspar. Só que aí aumentou mais ainda a queda, né? Eu passava a mão assim, abria assim, eu tinha as falhas já. Eu falei, não vou ficar por isso. Porque eu acho assim, que nem meu médico falou isso pra mim e eu não fui na onda dele, né? Vamos dizer assim. Eu falei, não vou raspar, deixa quieto. E aí ele falava assim, olha, é mais fácil você raspar e já ter o impacto de se ver assim do que você ficar olhando as falhas, que é pior. O processo também. O processo no sentimental é pior. E realmente, você olhar no espelho e ver aquela falha, entendeu? Você olhar as falhas que aparecem. E aí eu falei, quer saber, quando eu vou raspar? Então eu peguei, fui lá, raspei e fiquei carequinha. E fiquei bonita careca, gente. Pensei que ia ficar orelhuda, não fiquei não, fiquei boa. Mas como você falou, mexe com a autoestima da mulher, mexe muito. Eu não reagi tão negativo com isso, porque eu sempre fui muito resolvida sobre isso, na minha autoestima pessoa. Legal. Sempre fui. Eu lembro que na escola eu fui desde a baleia fora d'água a Olivia Palito. Então eu passei todos os processos na escola de bullying. Na época não existia a palavra bullying, né? A gente passava a zoeira e tava tudo certo. Então assim, eu nunca tive problema com isso, assim. Eu sempre me vi muito bonita, independente, né? Então nunca tive problema com isso. Mas assim, eu conheço pessoas, amigas que passaram por isso e falam assim, eu não consigo me olhar no espelho. Eu não me reconheço assim, careca, né? E aí eu lembro que quando eu raspei, quando eu comecei a cair o cabelo, muita gente me deu lenço, sabe, as coisas, e uma coisa que eu falei pra mim, isso é uma coisa minha, tá, gente, não justifica no geral, mas eu falava assim, eu não quero usar lenço, o lenço remete à doença, e eu não quero. E aí as minhas, imagina, lenço é tão bonito, eu falei, não, é bonito quando você tá com o cabelo aqui, você põe um lenço e fica charmoso, agora a careca remete à doença, eu não quero, isso é uma opinião minha, gente. Então assim, eu falei, me recuso a usar, e realmente não usei, acho que se eu usei lenço umas 2 vezes foi muito, isso porque tava frio e a gente careca sente frio, gente. Mas era algo meu, né? E eu falei isso pra uma amiga que também passa pela luta, e eu falei pra ela, você assumir sua careca é libertador. Gente, coisa boa é ser careca, porque você lava, toma banho, você não precisa pentear cabelo, entendeu? Você não precisa arrumar, sabendo já um você não precisa escovar. Gente, é maravilhoso ser careca, gente. Se você passa assim, o negócio tá ótimo. Nem se preocupa. Não se preocupa. Coisa boa é ser careca, vou falar pra vocês. Então, assim, mas mexe muito com a autoestima da mulher. Quando começou a cair sobrancelha, eu falei, meu Deus. Porque assim, querendo ou não, você fica sem traços.
cabelo, sobrancelha, Que é o que marca a cílios, nossa são expressão, traços, né? São traços nossos. Então, quando apaga tudo isso, você fica realmente sem traço algum, né? E é feio, gente, não é bonito. Né? Eu falar pra você que se eu falar pra você assim, que eu me olhava no espelho e falava assim, eu tô linda. Mentira, não tava. Nenhum momento. Mas o que eu fazia? Eu falei, não posso ficar assim. Vou lá, vou fazer uma maquiagem, vou realçar algum traço, tá tudo certo. Até pelo fato da minha profissão, eu sou maquiadora. Então eu falei, vou lá, vou passar um cílio, vou colar um cílio, vou fazer uma coisa, porque assim, aquilo que eu falei no início, eu continuo falando sempre. É a forma que você se posiciona em meio a um diagnóstico. Sim. A uma situação. Isso não vai somente em doença, tá? Não é, esse posicionamento não é relacionado somente à doença, mas em tudo na tua vida. É né? que na doença fica mais difícil, mais aflorado isso, né? O Isso. posicionamento que você toma realmente, como nós estávamos falando, você fica debilitada fisicamente, Isso. né? Emocionalmente, porque até ia perguntar também assim, a gente está perguntando, ela perguntou de beleza, eu fico, e família, como que foi assim para vocês? Eu vou falar uma coisa pra você que eu ouvi muito, inclusive eu tava comentando com essa minha amiga psicóloga ontem, e a gente tava conversando que assim, nesse processo de câncer e tudo mais, 80% das mulheres são abandonadas pelos seus parceiros. Então imagina, você receber um diagnóstico... que realmente a pessoa não... Eles não são, a maioria dos parceiros, tanto homem quanto mulher, tá? Eu tô falando no geral. Os parceiros, eles não se sentem preparados a passar pela luta junto com a pessoa. Porque é muito sofrido, gente, não é fácil. É muito sofrido. Então, assim, as pessoas, elas abrem mão. Por mais que amem, mas elas abrem mão, né? E eu vou falar pra vocês que nesse processo, meu marido foi o meu melhor amigo, assim, sabe, em tudo. Ele tem um jeitão dele, mais secão, mais na dele, mas assim, da forma dele, ele me alcançou. De falar, me passa a segurança e fala assim, olha, tá tudo bem. Eu lembro que quando eu raspei, meu marido é careca, né? Ele, na verdade não é aquele careca, ele raspa porque ele gosta bem carequinha. Mas eu lembro que quando eu raspei a careca, eu falei pra ele, eu falei assim, agora eu tô igual a você. A gente é parceira de careca. Aí ele brincou, falou a mesma coisa que eu falei. Ele falou assim, meu, é libertador, você vai ver que você vai gostar. Não ter os pelos pra incomodar. Mas essa questão do apoio do marido, ou da esposa, ou da família, é muito bom pra gente, né? Eu não tenho minha família aqui, minha família tá toda no norte. Eu sou sozinha aqui, a única família que eu tenho é a família do meu esposo, né? E é diferente você ter a sua família e a família de outro, né, do seu companheiro. Mas, mesmo assim, recebi muito apoio. Eu falo que o apoio maior que eu recebi de pessoas assim, que eu não imaginava foi da minha igreja. A minha igreja foi a minha família aqui. Representou muito bem a minha família, a minha mãe, meus irmãos e tudo mais. Chegavam, me ajudavam e se precisava só sentar e me ouvir, entendeu? Me alimentando em fé, me mandando uma palavra, um louvor, alguma coisa assim. Então, isso é muito bom. Então, para você que tem um amigo, um paciente, um irmão, alguém que passa por essa luta, seja parceiro, seja amigo. Mas um amigo não de falar assim, ah, tadinho, é isso mesmo. Não, gente, é só dar um apoio, é só abraçar, fazer uma comida, né? Levar para passear, tomar um café. Porque às vezes são pequenas atitudes. Pequenas né, que, assim, atitudes. Às vezes a pessoa quer, até tem essa disposição, quer ajudar e não sabe, né? Então fica fico com receio de falar e de não ser tão útil ou invasivo e às vezes, né, transforma, deixa de abençoar. Isso, de ser um canal, né, para as pessoas. Exatamente. Mas é isso, essa questão da minha família, realmente, eu não tenho o que falar, assim, que eles foram maravilhosos. Os meus filhos, pelo fato de ser muito pequenos, sofreram bastante, né? Muito, a amamentação precisou cortar na hora. E como é que foi a reação? Ah, horrível. Meu bebê ficou quase 2 meses sem falar comigo. Eu voltei pra casa, ele não olhava na minha cara, gente. Horrível, 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 horrível. Eu chegava e falava assim, filho, vem cá com a mamãe. Ele tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Eu falava, filho, vem com a mamãe. Ele olhava pra minha cara e virava a cara e ia embora. Não olhava. Não olhava. Os 2 mais velhos, né, a menina é muito mais centrada, né, ela, pela idade dela, ela é muito parecida comigo, assim, ela é muito independente. Já o do meio, ele ficou muito mais sensível, tudo ele chorava, entendeu? Ele sentiu uma sensação de abandono muito grande. Eu até brinco com ele, eu falei, filho, não precisava você sentir tudo isso, porque você não foi abandonada, a gente estava sempre presente. Mas eu entendo agora na cabecinha dele essa sensação dele, o medo de perder a mãe, entendeu? De perder a família, aquela coisa toda. Eu também senti esse medo, né? E uma coisa que eu falo, não é ruim você sentir o medo. Sim. O que faz você... Que é ruim. O ruim, não é essa palavra, o que acontece?
Você pode sentir medo. O que você não pode é deixar esse medo entrosar em você, dominar. Porque o medo é isso. Se você permite que ele domine, ele te domina e você entra num ciclo de... Eu entendo assim que o medo é um alerta. Isso. É um alerta para você com uma situação que você não está confortável, uma situação que você não quer passar, não quer fazer. Aí depende de você. Vale a pena eu vencer esse medo? Não. O medo é que nem... O medo, isso tem num livro de um autor que a gente gosta muito, que é o Kennedy Reagan. E ele fala assim, vamos comparar o medo como se fosse um pássaro. Ele pode chegar e cagar na sua cabeça. Acontece, gente. Eu já levei cagada de pombo na rua. Acontece, né? Mas agora, né? Você deixar ele sentar e fazer ninho, aí acabou. É a mesma coisa do medo. Pode até chegar, entendeu? Pode até chegar. Faz parte natural da nossa carne. Mas você permitir que ele faça o ninho, que ele entranhe, que ele domine você, já é outra situação. Sim. Entendeu? E isso não quer dizer que você tenha menos fé ou mais fé. Entendeu? Até porque o medo, ele é importante na nossa vida. Porque é através do medo que nos paralisa de fazer algo que seja errado. Porque isso. O medo, ele vem quando tem algo que não é bom pra você, né? Isso. Então, é importante ter. Mas, assim, eu também tenho lido um livro... É Napoleão Hill, se não me engano, que fala que é mais esperto que o diabo e justamente o inimigo ele trabalha onde? Principalmente. É nos nossos medos, é na nossa mente, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter o domínio sobre ele. Sim, sim. É que nem quando você recebe uma palavra, vocês são cristãos, vocês sabem do que a gente está falando. Se você recebe uma palavra sobre sua vida, olha, Vivi, eu vou falar algo muito que aconteceu comigo, tá? Eu recebi uma palavra que eu iria casar, né? Até então eu vivia com meu esposo, a gente só morava junto, a gente não era casado oficialmente. E eu era um sonho meu. Mas era só meu, não era dele. E ele falava assim pra mim, amor, não casar, a gente vive tão bem, não sei o quê, mas não casar porque ele não queria, mas pra ele era só um papel. E aí quando eu lembro que era uma conferência em 2019, eu participei de uma conferência profética, e veio um profeta lá dos Estados Unidos, né? Um ministro dos Estados Unidos, e em meio àquele bando de gente na nossa igreja, ele mandou eu levantar. E eu tenho esse vídeo gravado. E é algo que esse vídeo é algo que me alimentou muito em fé nesse processo. Porque as palavras que ele falou ali é o que eu vivi. Entendeu? E aí ele pegou e falou assim, você e tal, tal. Aí ele ministrou algumas coisas e tudo mais sobre a minha vida, sobre tal, tudo. E depois ele falou assim, vai casar. A igreja fez uma festa. Porque todo mundo sabia do meu desejo, né? E a gente tem muito essa questão da religiosidade, né? E eu falava assim, não, eu tô em pecado. Eu não tô casada, como é que eu vou assumir alguma coisa na igreja, né? E era alguma coisa que me barrava no meu chamado, né? Como é que eu vou assumir alguma coisa na igreja se não tá casada? Tá bom. E aí ele falou, você vai casar. Eu falei, tá bom. E eu peguei aquela palavra, só que eu não tinha R$1 no bolso. Eu não tinha expectativa nenhuma, marido desempregado e tudo mais. Eu recebi essa palavra em outubro. Em dezembro, eu casei no civil. Casamos e oficializamos. Até então, eu achei que tá tudo certo. Já casei, já tô abençoada pelo Deus, né? Aquela coisa da religiosidade. Já tá tudo certo, agora já abençoou. Eu vou trabalhar na agora tá tudo certo. Aí, quando foi em dezembro, eu tava finalizando a minha a escola bíblica que eu fazia, né? De ministério. E aí, teve um mover, o pessoal orando. Aí veio uma pastora, me entregou uma palavra. E ela falou assim, o Senhor mandou você fazer a lista. Eu falei, lista? Que lista, gente? Pelo amor de Deus, lista? Lista do quê? De compra? Faça a lista. E estipule uma data. Ai, meu Deus, lista e data. Eu não entendi nada. E aí vim pra casa, né? Porque você recebe uma palavra, mas você precisa entender sobre ela, né? E se você recebeu, se um profeta se levantou pra te entregar alguma coisa, é algo que já tá no teu coração, que Deus já confiou com você, verdade. E você não criou vergonha na cara de entender. Aí ele levantou o profeta, isso é fato. E eu falei assim, tá bom. E eu já tinha essa questão, por mais que eu tivesse casado no civil, eu tava assim, mas eu queria casar, fazer uma festa com os amigos, tirar foto de noiva, aquela coisa. Sempre tinha esse desejo. Tá bom. E aí, eu vim pra casa e num momento de oração com o Senhor, eu falei, pai, eu preciso entender essa palavra. Eu não entendi, eu quero entender. O teu Espírito fala que, né, o Espírito da verdade está sobre nós, nós precisamos entender. Tá bom. E fui trabalhar. Quando eu tô no meu trabalho, na época eu trabalhava registrada, quando eu fui trabalhar, eu tava sentada, eu era vendedora, eu tava sentada, finalizando uns pedidos, do nada, como se eu tivesse saído do meu corpo. Sabe aquele momento de... E aí até as meninas brincam comigo, nossa, você foi arrebatada e voltou? Porque eu fiquei parada. E eu tive uma visão aberta. O Senhor me mostrou claramente os meus convidados, a forma que eu estaria vestida, a forma da decoração do meu... Tudo.
E aí quando eu voltei, eu entendi. Aí quando eu voltei para a realidade, né? Depois daquela visão, o Senhor só repetiu no meu espírito. O Espírito Santo só repetiu para mim: faça a lista e escolha uma data. Aí eu peguei, fiz a lista e escolhi uma data. Só que eu não tinha dinheiro para fazer isso. Era literalmente no natural, era impossível. Era impossível, eu não tinha. O marido desempregado, eu com 2 crianças, né? E só eu trabalhando, meu dinheiro, R$1.000. O que é R$1.000 hoje em dia para uma família viver? É bem desafiador. Eu falei, pai, como é que eu vou casar? Eu não tenho dinheiro. Tá bom. E o Senhor só falava isso no meu espírito: faça a lista, escolha. E o Senhor me mostrou exatamente os meus padrinhos, todo mundo. E eu segui essa linha. E da hora que eu saí da linha que o Senhor me mostrou, não deu certo. Não deu certo. Eu lembro que o Senhor me mostrou todos os meus padrinhos, mas no meu eu escolhi umas 3 pessoas, né, 3 casais que eu queria colocar. Aceitaram de imediato, deu tudo certo, beleza, mas chegou perto do casamento, eles falaram, não vamos, os 3. Sabe, por isso que eu falo, quando o Senhor te dá uma palavra, siga corretamente essa palavra, porque é coisas alinhadas. Tá bom. Fui, e aí, isso era em dezembro, a palavra que eu recebi dessa pastora. Quando foi em fevereiro, dia 15 de fevereiro, eu casei, a festa. E uma deixa pra vocês, o marido não sabia. Nossa. O Senhor falou pra mim, ele não vai saber. Não é pra contar. Eu falei, pai, como é que eu vou fazer uma festa? Um monte de coisa. Eu vou ficar que nem uma louca. E esse homem não vai saber de nada. E ele só vai. Como é que eu vou levar esse homem nesse casamento? E aí o Senhor foi me dando instruções. Mas por que não era pra ele saber? O meu esposo ainda não é cristão, né? E o que o Senhor estava no meu coração, a nota do meu coração é exatamente isso. Ele precisa ver a minha bondade, o meu cuidado. Não vai ser nada do bolso dele, né? Vai ser tudo que eu vou providenciar. E foi exatamente isso. O meu casamento, em 2019, ficou na faixa de uns 15, 16 mil reais. Nossa. Se saiu 1.500 do meu bolso, foi muito. Porque foi o dinheiro que a minha chefa me antecipou das minhas férias. Eu não tinha nem 8 meses de casa e ela me antecipou as férias. Ela, não, vou te antecipar para você casar. E casei num lugar lindo, com mais de 80 pessoas, vestida de noiva, tudo bonitinho, do jeito que eu sempre quis, né? O buffet foi churrasco, pra você ter uma ideia, era carne à vontade pro povo, comida. Até hoje o pessoal comenta do meu casamento. E assim, como isso aconteceu? O Senhor, a pessoa chegava pra mim e falava, Ale, tá aqui, o Senhor mandou te entregar. Ale, ó, tem desconto em tal lugar pra você, eu vou te dar. Ale, eu vou fazer isso. E você montar um casamento desse, em questão de 2 meses, porque 1 mês e meio, foi em dezembro, metade de dezembro já, e eu casei dia 15 de fevereiro, e aí pra você ver como Deus é específico em tudo, eu casei dia 15 de fevereiro, 1 semana depois fechou tudo por causa da pandemia, ninguém casou, ninguém mais fez nada. É verdade. Entendeu? Entendi. Então assim, é tudo muito cuidado de Deus sobre isso, então quando você se dispõe realmente, o Senhor, Ele cuida. E aí, 2 semanas depois eu engravidei do meu 3º filho. Eu entrei louca, falei, meu Deus, eu queria o 3º, mas não agora, o que eu vou fazer? E passou. Falou de mal. Foi assim, pra você ver como é que as coisas de Deus, elas não saem, né? Se a gente se permite, elas não vão sair do eixo, né? Vamos dizer assim. E aí eu falei, não, como assim? Eu vou ficar grávida, tal, beleza. O meu bebê, o meu do meio tinha 3 anos para 4 anos. Tá bom. E aí engravidei, começou a gravidez numa pandemia, porque era tudo muito incerto, ninguém sabia como ia ser, as grávidas todo tempo, né, aquela coisa toda, beleza. E aí passou tudo isso, meu bebê nasceu e tal, beleza. Quando ele inteirou 1 aninho, foi quando eu descobri a doença. E numa das conversas com o meu médico, o médico falou assim, primeiro eu fui diagnosticada com mola, que é um tipo de câncer que dá, chamado mola, né, que ele é um câncer, que, pelo menos o que eu entendi mais ou menos, gente, se você falar termo técnico pra mim, eu não vou saber explicar, porque eu não procuro me aprofundar. Eu só quero saber do que já aconteceu e tá tudo certo. Mas pelo que meu médico me explicou, o mola, ele nada mais é do que restos de parto, né, de coisas que ficaram, de aborto e tudo mais, que geram tumor, aquela coisa. Eu nunca tive um aborto, entendeu? Então, assim, é inexplicável. Só que aí ele me tratou com isso e tudo mais, só que depois de um tempo, ele falou pra mim, Ale, eu tenho 70% de certeza que não foi mola que deu em você. Aparentemente, o que a gente vê pelos seus exames, pelo que aconteceu pro diagnóstico, você teve um tipo de câncer placentário. Só que a gente ainda está em estudo. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, porque um câncer placentário, você não gera um filho. E você tem um filho recém-chegado, um filho com 1 ano e pouco. Então
Então, se tivesse isso, não era para ter essa criança era para ter morrido. Então, eu já vejo aí como a bondade do Senhor, porque era o que eu desejei desde muito pequena, ter o terceiro filho. E aconteceu, porque se não fosse daquela forma, que nem quando volta o tempo, naquela época quando eu falei assim, Senhor, mas agora não era tempo desse menino vir. Mas se ele não tivesse vindo naquele momento, eu não ia ter ele. Verdade. Não ia ter Né? Então, assim, é tudo no tempo realmente adequado do Senhor. Quando você se coloca na posição de filho, para entender o que o Senhor quer da sua vida, tudo acontece realmente como é para acontecer. E eu creio muito nisso, assim, no propósito sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha vida, entendeu? E sei porque sei que não morrerei, mas cumprirei todos os feitos do Senhor, né? E que realmente pessoas sejam alcançadas dessa forma em saber que existe um Pai, né? Que existe um Pai que não nos abandona, um Pai que nos inspira todos os dias, um Pai que deixou um consolador, que deixou um ajudador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é tão ajudador que ele te ensina a fazer bolo, fazer comida. Eu tenho algumas experiências com o Espírito Santo que eu falo assim, meu Deus, é só por ti mesmo. Só a graça. De você falar assim, pai, eu não sei fazer, mas me ensina. E o Espírito Santo vai ali, ó. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então você conversar com você, falar, ó, você vai fazer assim, 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 assim. Desse jeito, dessa forma. É o Espírito Santo. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele está do nosso lado, que ele conversa que nem eu estou conversando com você ou com você. Entendeu? E ele nos dá instruções específicas para a gente ter sucesso na nossa vida. E eu sou prova disso, né? Eu lembro que das vezes que eu saía da quimioterapia doendo, tudo doendo, passando mal, eu falava, Espírito Santo, só me fortalece. Só me fortalece, porque eu não estou aguentando. E eu sentia palpavelmente o Espírito Santo me acolhendo. Entendeu? Então, você viver por fé é isso. Você entender que existe um Deus poderoso, que nos honra em tudo. Ele jamais vai deixar você passar por alguma coisa sem a bondade dele. Sim. Por mais que chegue. Chegou o tempo ruim? Tem problema não. Meu Deus vai me deixar passar por isso aqui tranquilo. Né? Até porque o caráter dele é ser bom. Então não existe esse negócio, Deus vai castigar. Não, ele é bom. O caráter dele ele é bom. Né? Ele é bom em todo o tempo. Então assim, não pode ser a maldade e a bondade andar junto. Não, ele não tem essa conjunção. Imagina Deus ser amigo do capeta e falar assim, não, vai lá, põe um câncer na Alexandra, ou põe uma doença no fulano. Não existe isso. Sim. Deus, ele é bom em todo o tempo. Lê, mas por que você ficou doente? Pode ser por alguma consequência do dia que Deus não ter me alimentado, né? De não ter me cuidado, de eu não ter feito alguma coisa. Então, assim, a culpa é minha? Não, pode ser qualquer outra coisa. Mas eu ouvi isso. Nossa, mas Deus te botou um câncer. Você falei, não, Deus não colocou um câncer em mim. Ele tirou de mim um câncer. Entendeu? Então, assim, Deus, ele é bom em todo o tempo. A bondade dele nos alcança todos os dias. E hoje, assim, a sua rotina, como é que tá? Já liberada? Desafiadora. Desafiadora. Eu não tenho restrição nenhuma médica, né? Graças a Deus. Mas, infelizmente, as restrições que eu tenho é no corpo, né? Que nem eu falei pra vocês. Você que passa por um processo desse, você não volta a ser a mesma pessoa. O teu corpo não volta a ser o mesmo de antes, né? Pela questão de muito remédio, de muita coisa, que nem eu tô bem inchada, né, pela questão dos corticoides, eu me sinto um pouco inchada, então faz parte do processo, porque essa quimioterapia você toma muito corticoide, então incha muito, né, e eu sou irresponsável, eu não tomo água, ai meu Deus, eu preciso tomar água, entendeu? Mas é isso, assim, a única restrição que eu tenho realmente é essa, a limitações do meu corpo, né, então, do meu físico. Mas nada que isso a gente não consiga resolver com uma educação física, com a ativação de coisas, de uma vitamina e tudo mais, que é o que eu tenho feito. Né? Mas restrições médicas mesmo sobre isso eu não tenho nada. Entendeu? Então, 100%. 100%. Nós corre a carreira. Agora eu estou indo fazendo acompanhamento, né? Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, que você passa pelo processo e eles literalmente te dão a questão da cura, né? Porque o meu médico jamais vai dizer assim, você está curada, né? Enquanto ele não tiver certeza. Mas eu creio na minha cura. Então eu fico indo de mês em mês agora, né? Acompanhamento do processo. Então agora eu tô indo de mês em mês, só vou pra fazer acompanhamento mesmo, pra ver como é que tá os exames, refaço alguns exames e tá tudo certo. Entendeu? E estamos aí. Que bacana. Mais uma vez a gente fica bem impactado, assim, com todo o seu testemunho. E assim, Ali, eu sei que a gente tem um tempo aí, até porque você também já está por dentro aí. Você sabe que as pessoas, quando a gente sente um pouquinho, as pessoas acabam se dispersando. Né? Então, mas que mensagem que você deixaria aí para o nosso público, para quem está nos assistindo, para quem conhece alguém que de repente tem
algo assim, que esteja passando por algo parecido com o teu histórico aí, o teu processo, o que você deixaria para essa pessoa? Eu acho que essa questão realmente de você se posicionar para ser um canal para essa pessoa, né? Eu falo isso nesse período todo, eu falo que você precisa entender que você sempre vai ter algo a liberar, né, para alguém. Então, se você tem alguém com um processo de doença, independente de ser câncer ou não, mas com um processo de doença, um processo de depressão, né, que é um caso assim que, infelizmente, as pessoas elas são muito atingidas. Seja parceiro, seja amigo, seja um canal de bênção para ela, seja a boca de Deus para essa pessoa, né? Às vezes só o fato de você falar, olha, Deus te ama, sabe? Ou simplesmente dar um abraço. Eu tenho muito essa conexão de você abraçar. Eu falo que um abraço ele cura. E um sorriso ele cura também. Então às vezes a pessoa tá mal, mas o fato dela receber um sorriso já muda a história. Então que você seja esse canal para essas pessoas, né, de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo ele é nosso amigo. Ele nos dá instruções de como agir. Se tem dúvida, pede instrução para o Espírito Santo. Pai, me ensina como conduzir, como fazer, como falar, como agir com essas pessoas. E seja realmente um parceiro, não simplesmente um como é que eu posso falar para vocês? Não simplesmente o que fala assim, conta comigo. Não, seja a pessoa que vai lá e faz alguma coisa para que mude, entendeu? E relacionado em fé, para você que está passando por esse processo, não desista, não desista. O processo não vai ser fácil, né? Mas a conclusão, né, do processo é que faz a gente crescer. Saber que a gente tem um final ali que é sobrenatural. E Deus, ele nos guarda e ele nos dá força todos os dias. Então, quando você achar que as forças estão acabando, peça a ajuda do Pai. Porque é o que eu fazia. Eu falava, Pai, me ajuda, me fortalece, né? Faz uma oração, pede pro Espírito Santo. O Espírito Santo é teu amigo. Você pode conversar com ele que nem eu e a Vivi estamos conversando. Abra a sua boca. Você tem um poder dentro. Fale o que você deseja, né? Tá tudo disponível para nós. O Senhor já levou naquela cruz todas as enfermidades, tudo que tinha, ele já levou naquela cruz. Então tá disponível para nós agora usufruir disso. Como filho. Você não é mais servo, você é filho. Amém. Então é isso. Tem mais um... Não, seria isso mesmo. Não, pessoal, então nós estamos aqui, né, com a Lê, esse baita testemunho dela. E eu peço a todos, né, que continuem nos assistindo, se inscrevendo em nosso canal. E hoje nós ficamos por aqui, tá bom? Um beijo, pessoal, e muito obrigada por ter participado aí, agregado aí. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.